Salve, salve! Como vocês estão? Tudo bem? Tranquilos? Estamos aqui para mais uma aula. Vamos falar um pouquinho e vamos abordar um pouco hoje, tá? Em relação à ingerência ocidental no Oriente Médio, tá? Agora nós vamos falar um pouquinho qual que foi a ingerência dos europeus no Oriente Médio. O que houve essa ingerência, a forma que aconteceu essa ingerência, como que eles estavam governando o Oriente Médio a partir dos anos de 1918. Vamos lembrar então, França e Reino Unido disputaram, já vimos lá na última aula, já disputaram a Primeira Guerra Mundial, ganharam a Primeira Guerra Mundial e ao terem ganhado a Primeira Guerra Mundial, eles ficaram responsáveis por gerenciar, por comandar todo o Oriente Médio e parte da África Árabe, África Branca ou a África do Norte, que nós chamamos, que é a África acima do deserto do Saara. Nessa responsabilidade de ficar governando um lugar e outro e tal, a França e o Reino Unido, a partir dos anos... Então vamos lá, vamos anotar aqui, ó. Vamos achar aqui, meu Deus, aqui, ó. A partir de 1918, tá? Eles começaram a gerenciar, ou seja, a controlar o Oriente Médio. Então eu sei que em 1918 eles começaram a controlar. Então é isso que eu preciso saber. Então eu anoto lá que em 1918 eles começaram a controlar o que nós chamamos de Oriente Médio. Esse processo de controle se deu da seguinte forma. Eles precisavam controlar, tá, toda essa região porque eles tinham alguns objetivos muito específicos. Esses objetivos nós destacamos em 4 grandes pontos importantes. Qual que era o motivo deles quererem gerenciar, deles quererem controlar essa região? O primeiro motivo deles quererem controlar essa região é porque nós tínhamos terras, tá, que nós chamamos de terras agricultáveis, tá? As terras agricultáveis, elas eram importantes, ou seja, grandes regiões, né? Grande parte do Oriente Médio é um propício grande, tem bastante espaço para eu fazer a produção de alimentos. Eu consigo produzir alguma coisa. Então, o primeiro grande objetivo deles era controlar as terras que nós chamamos de terras agricultáveis. Um segundo grande objetivo de controlar todo o Oriente Médio é porque eles estavam em busca de que nós chamamos do mercado, muito bem para quem acertou aí, mercado consumidor. Tá? Então eles estão em busca agora de um mercado consumidor. O que seria esse mercado consumidor? Mercado consumidor significa que eu tenho, mercado consumidor significa que eu tenho bastante gente morando, gente vivendo. Então, se eu tenho bastante gente, eu tenho um alto mercado consumidor. Ou seja, o que está acontecendo em todo o continente europeu? A Europa, como nós já vimos isso lá no começo do ano, ela está passando por um processo, tá, que nós chamamos de processo da Revolução Industrial. Nós estamos vindo de um período do primeiro para a segunda grande Revolução Industrial. A Europa está produzindo tanta mercadoria que ela precisa exportar. Ela precisa de mercado consumidor. E esse mercado consumidor que ela procura é primeiro o local, o seu próprio país. Depois ela começa a procurar novas colônias, que foi as colônias que foram criadas e desenvolvidas no continente africano. E agora ela busca também outros locais que até então eram um antigo império. E desse antigo império surgem novos países. Vão surgir países como a Arábia Saudita, como o Iraque, como o Irã, como o Afeganistão. Esses países que vão surgindo agora, eles são um grande potencial de mercado consumidor. Que é esse o principal objetivo, tá? Um dos principais objetivos, que a França e o Reino Unido estão para controlar o Oriente Médio. Um outro objetivo para eu controlar o Oriente Médio é o que nós chamamos de mão de obra. Meu Deus. Aqui, mão de obra barata e abundante. Então eu tenho
um mercado consumidor, eu tenho um mercado consumidor grande, ao mesmo tempo, se eu tenho um mercado consumidor grande, eu tenho uma mão de obra barata. Toda vez que a mão de obra ela é barata, o significado, o sinônimo disso é que ela é abundante, ou seja, eu tenho bastante gente. Vamos lá. Um exemplo mais clássico para a gente entender quando eu tenho uma mão de obra abundante. Um professor. Se eu tenho 30 professores de geografia para ocupar uma única vaga, o professor de geografia que falar que o valor da hora-aula dele é a mais barato e ele tiver uma qualidade boa, é o professor que é contratado. Tá? Esse é um exemplo, então, quando eu estou falando de uma mão de obra barata e abundante. E por último, um dos principais objetivos para eu ocupar essa região e gerenciar essa região é porque eu tenho um líquido maravilhoso e um líquido fantástico, tá? Que nós chamamos até de óleo nessa região, que nós chamamos do petróleo. Estão lembrados muito bem que o petróleo, né? Que eu fiz a pergunta para vocês lá e volto a fazer a mesma pergunta. O dinossauro de plástico, se ele é o plástico é oriundo do petróleo, o petróleo é oriundo do dinossauro, o dinossauro, oh besteira, o dinossauro de plástico então é um dinossauro de verdade, só que ele não faz, ele não faz o barulhinho, mas ele está relacionado a isso. Você está lembrado muito bem dessa questão. O cara que conseguir me provar que os dois não têm ligação nenhuma, já ganha um pacote de chocolate quando voltar às aulas, né? Então eu tenho, esse é o principal objetivo para eu gerenciar essa região. E ao mesmo tempo eu dominar o espaço vital, eu ter mais território. E ao mesmo tempo impedir que os árabes, né, os muçulmanos, eles vão se expandindo, porque eu estou trazendo uma cultura ocidental, uma cultura do futuro, melhor chamando, tá? E a partir disso, esse gerenciamento dos países europeus no Oriente Médio, deu-se também um domínio que nós chamamos na região do Magrebe, tá? O domínio do Magrebe. Magrebe, a palavra Magrebe significa ocidente, tá? Então Magrebe significa ocidente. O ocidente é onde o sol se põe, tá? Então a palavra Magrebe significa ocidente, onde o sol se põe. O Magrebe é toda a região da África branca, da África do norte, acima do deserto do Saara. Então, o Magrebe é o que nós chamamos, tá, da África a África árabe, tá? Então, isso aqui é o que nós contextualizamos para falar da ingerência do Oriente Médio. Beleza, mas isso aqui só foi apenas a introdução. Professor, qual que é a característica e o processo da ingerência? Pessoal, vocês viram que eu fico olhando para baixo toda hora, mas é o fio que vem aqui, que eu enrosco, que eu atrapalho, que eu posso cair, né? Então, assim, para cuidar para a gente não cair, não ter acidente e eu ter que ficar longe de vocês, né? E isso é um problema muito sério. Vamos lá, então. Falando da ingerência, qual que é o motivo da ingerência? Vamos pegar alguns casos muito específicos, né? Países, por exemplo, como a questão da França governando e controlando regiões como o Líbano e tal, onde a grande população a população francesa é católica. França é católica. Mas eu estou gerenciando regiões onde principalmente a religião é uma religião árabe. Muçulmanos cultuam outros deuses, o islamismo, conforme nós já vimos lá atrás, certo? Então, vai começar a gerar conflitos entre essa região. E um conflito muito importante que nós vamos entender a partir de agora é quando França e Reino Unido se tornam cada vez mais aliados dos Estados Unidos. E os Estados Unidos, querendo começar a controlar essa região, tá? A região do Oriente Médio, começa a se aliar com a França e com o Reino Unido e começa a querer criar um país judeu dentro de uma região árabe, que é o que nós vamos ver daqui a pouco, na sequência, quando nós vamos falar sobre o pan-arabismo. Eu volto já. Muito bem.
Voltando aqui então, tá? Vamos falar agora sobre a questão daquilo que eu estava falando para vocês sobre o pan-arabismo, tá? Agora vamos falar de um movimento relacionado principalmente aos árabes, tá? Só retomando aqui então, voltando à questão do que estávamos falando e que estávamos abordando sobre a ingerência do Oriente Médio. Eu preciso lembrar que a ingerência do Oriente Médio era causada principalmente porque quando o Reino Unido e a França começaram a dominar essa região, eles pegaram por conta própria e queriam governar da forma que eles achavam interessantes e necessária. Por exemplo, misturaram com o Iraque, colocaram curdos, colocaram árabes xiitas e sunitas, muçulmanos xiitas e sunitas, gerando um grande conflito étnico entre esses três povos, gerando conflitos e, a partir do momento que eu gero conflitos, eu não consigo mais dominar essas regiões, certo? Então, essa ingerência, ela vai acontecendo e, a partir disso, um movimento surge nesses países e nessas regiões onde se fala o árabe, que é o panarabismo, tá? O panarabismo ele vem surgir principalmente quando, em 1947, a ONU tenta implantar um Estado judeu na Palestina. Vamos relembrar então. A Palestina, para ficar bem claro, tá? A Palestina é um território, tá? Isso aqui para ficar bem, tem que fixar bastante em vocês, tá? A Palestina é um território árabe. Tá? Território árabe, dos muçulmanos, aquela coisa toda. E os judeus pertencem a uma outra religião, que vem do judaísmo. Estão lembrados? Então são duas coisas distintas. Eu estou colocando dois povos que têm pensamentos e que têm culturas diferentes, ó. Tá? Tem um pensamento e tem uma cultura diferente. Eu estou colocando esses dois povos para viverem juntos. Para viverem no mesmo local. E, na verdade, eu vou criar um território, um país, somente para esse povo, para os judeus que ali vivem. E os árabes que ali vivem, o que eles vão fazer? Então, começa a se gerar um conflito aí. Lembrando que a ONU foi criada logo depois da Segunda Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial acaba em 1945, a ONU é controlada principalmente por países dos Estados Unidos e os Estados Unidos fazem um acordo com os judeus. Ele fala, nós vamos criar um Estado para vocês, um Estado-nação, ou seja, um país, tá? Que nós vamos chamar esse país de Israel. Então nós vamos criar Israel desde que você, Israel, seja nosso aliado no Oriente Médio. O que Israel, o que os judeus vão falar mais do que depressa? Sim, Estados Unidos, nós aceitamos essa proposta. Aceitando essa proposta, em 1948, cria-se então o Estado de Israel. Ou seja, o que eu vou fazer com esses palestinos que ali moram? Né? O que eu vou fazer com aqueles árabes, que ali moram? O que vai acontecer com esse povo? Então os conflitos eles vão começar a ser gerados a partir daí cada vez mais. Tá? Então, nessa instabilidade e tudo mais, nos anos de 1950, cria-se um movimento que nós chamamos de movimento do pan-arabismo. O pan-arabismo tinha 3 grandes pontos importantes. Tá? Quais eram esses 3 grandes pontos importantes? Primeiro, o pan-arabismo era ter uma identidade própria. Qual que é a identidade própria do pan-arabismo? É o árabe. Essa é a minha principal identidade. Eu sou árabe, então essa é a minha principal identidade. Um segundo ponto é sem interferência externa, ou seja, então eu coloco aqui, ó, sem interferência externa, ou seja, sem a interferência de outros países. O que significa isso? Outros países não vão mais controlar agora países árabes.
quem vai comandar os próprios países árabes são eles mesmos. Cada um vai controlar o seu próprio país. E um outro objetivo muito importante era o quê? Era separar a política da religião. Então, separar a política da religião. Então, essas são características, certo? Objetivos principais dentro do movimento do panarabismo. O panarabismo é o que nós conhecemos e o que nós chamamos, tá? O panarabismo é o que nós chamamos, eu vou colocar aqui no canto para vocês, de socialismo. Socialismo árabe, tá? Então, o panarabismo é o que nós chamamos de socialismo árabe. Por que nós chamamos de socialismo árabe? Presta atenção. Identidade própria. Sem interferência externa. Separar a política da religião. Um fator importante e principal dentro de tudo isso é o que nós chamamos, o panarabismo, de um processo, vou destacar aqui para você, meu gafanhoto. O panarabismo é isso aqui, É um processo de estatização. Ou seja, quem vai controlar tudo a partir de agora é o Estado. E esse processo de socialismo árabe ou do panarabismo surgiu no Egito, tá? Com o presidente Nasser. Ele cria todo esse processo, né? E fala, países para vocês darem certo, a partir dos anos de 1950, vamos fazer um adendo aqui para lembrar. Eu estou em 1950, o que já está acontecendo no mundo? Muito bem. O mundo já passa por uma ordem bipolar, tá? O mundo já é capitalista e socialista. Países que não aderiram em nenhum sistema foram grande parte dos países africanos, que queriam caminhar com as próprias pernas ou que ainda estavam lutando pela independência. Como nós vamos ver lá na frente a questão de países países do centro africano. Tá? Então, por exemplo, eles caminhavam tanto com as próprias pernas e tinham tanto um processo que nós chamamos de estatização, certo? Que esse processo de estatização não se relacionava com ninguém. Ou seja, nem Estados Unidos e nem União Soviética interferiam em países onde aderiam o panarabismo. Então, o panarabismo é um movimento onde os países árabes caminham com as próprias pernas. Esse é o principal objetivo daquilo que nós chamamos do panarabismo. Beleza? Um forte abraço, encontro vocês daqui a pouco no chat. Até mais.